mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo e encaminhar para suas amigas, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser mais do que especial. Eu estou aqui hoje com uma mulher incrível, uma conexão linda que Deus fez comigo. Ela foi minha líder na comunicação das autênticas, eu aprendo demais com ela e a história dela realmente é uma inspiração para mim, um aprendizado. E a Rafa, seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada, Tadi, uma honra estar aqui, é um privilégio mesmo estar aqui num lugar que Deus tem preparado para muitas mulheres já vieram aqui sentar nesse cenário, nesse local, falar do amor de Deus e desse projeto que Deus tem colocado no teu coração, que tem sido extraordinário, alcançado tanta gente e com certeza vai alcançar muito mais. Em nome de Jesus. E a Rafa, assim, a minha história com ela é bem antiga, né, Rafa? Porque eu fico aqui, ó. É antiga que eu digo de cobrar ela para ela vir gravar o episódio. Rafa, quando vai dar? Rafa, quando vai dar? Rafa, não me esqueci de ti. Rafa, e o teu sim. Eu insisti bastante, orei muito também, porque vocês vão entender agora com o desenrolar da nossa conversa o que essa mulher que não diz, né, que é tímida, é quieta na dela, mas tem uma história tão forte assim de superação, de determinação, né? E eu fiquei muito feliz quando eu recebi a tua mensagem dizendo, Tadi, agora o processo encerrou, agora eu vou gravar. Então conta assim para essa mulherada, quem é a Rafa? Então, a Rafa é a Rafa do Thiago. Nós somos casados para sempre há quase 12 anos. Tenho 32 anos. Já passei por tanta coisa na vida, tantos desafios, mas com Deus em todos eles, crescendo diariamente, vencendo um dia de cada vez, mas sempre com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. E tu, na verdade, tu nasceu num lar cristão? Isso, sempre digo assim que eu nasci num lar cristão, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas eles sempre se esforçaram muito para, assim como às vezes eles acabavam não estando, mas para que nós estivéssemos. E foi algo muito orgânico, assim, sempre foi amor à primeira vista em Jesus, mas com muito ensinamento dos meus pais, da minha avó, dos meus tios. Com princípios, né? Valores, Sim. né? E assim, tu já teve muitas experiências com Deus, né? Mas assim, uma experiência que tu pode falar assim, não, essa eu jamais vou esquecer, assim. Esse momento que eu tive com Deus, assim, ele mudou a minha história. Ai, foram tantos, né, Tati? Tantos, porque eu e o Thiago, a gente costuma dizer, assim, que a gente tem 32 anos, mas história de vida de talvez uma pessoa de 90 já não passou por tanta coisa assim, né? Porque a gente já ouviu de pessoas falando assim, poxa, e vocês contam a história de vocês assim? Porque a gente fala sorrindo ou fala tranquilamente, mas mal sabem que as palavras já não saíram, que a garganta fechou, que as lágrimas eram muito maiores. Então, a gente já passou por tantas situações. A gente casou muito jovem, com 20 anos, jovem para nossa época, assim, né? Todo mundo casava cedo e tal. E Deus, já naquela época, assim, Deus nos elevou para alguns níveis que a gente não imaginava, assim, em relação a ministério, em relação a trabalho. A gente foi morar fora da nossa cidade, 400 quilômetros, e para nós era tudo muito novo. Só que como nós sempre fomos muito próximos à igreja e tal, nós já tínhamos uma evolução em relação à carreira, mas a gente sentia muita falta da nossa igreja, dos nossos amigos, da nossa família. E nesse momento a gente resolveu voltar para nossa cidade e viver o extraordinário do Senhor em relação ao ministério. Nós éramos pessoas muito rodeadas de amigos, que sempre estávamos em todos os projetos possíveis e impossíveis, sempre trabalhando muito em ação social e tal. Até que um dia eu tenho uma prima com a mesma idade que eu, e ela, na época, já estava no 3º filho, e ela chegou a informação pra gente que ela iria abortar. E aquilo mexeu muito com a gente, porque a gente tinha recebido uma palavra há pouquíssimo tempo, se não me engano, uns 2 meses antes, que nós teríamos um filho, mas que não seria de uma forma convencional.
Na época, nós já imaginávamos que poderia ser um filho ministerial, por exemplo, um filho espiritual, mas as coisas foram acontecendo. Nós recebemos algumas instruções. Hoje a gente uma coisa que a gente costuma dizer, que nós somos adultos o suficiente para entender os nossos erros. Sim. Mas algumas coisas nos levaram a correr atrás de como que a gente poderia fazer para que nós pudéssemos, que ele fosse nosso filho. Na época ela já estava com 7 meses, mas ainda não sabia sexo. Ele não tinha nenhum quilo ainda de geração, tinha várias situações já de saúde, enfim, no ventre. A gente correu atrás de tudo isso e nós resolvemos correr esse risco da adoção. Porém, na época, quem nos instruiu nos disse as seguintes palavras: primo perante a lei não é parente. Então, vocês, depois que essa criança nascer, vocês precisam correr atrás dessa guarda. Na época, a gente tentou algumas formas e tal, e a gente não estava conseguindo solucionar isso. E aí a pessoa falou assim, não, fiquem tranquilos, um advogado, enfim, fiquem tranquilos que até 1 ano vocês vão conseguir essa guarda, porque vocês vão ter o afeto da criança e isso vai ser uma prova, enfim. E aí nasceu, no dia 23 de outubro de 2015, o nosso presente de Deus, Lúcio Moisés. E foi assim uma paixão na nossa vida, mudou a nossa vida por completo. Foi incrível tudo que a gente viveu com ele, a criança mais especial. Eu sei que todos os pais falam isso, mas a criança mais especial. E tudo foi um processo até que as pessoas que estavam envolvidas lá próximo à minha prima, de creche, de outros filhos, enfim, deram falta dessa criança, porque algumas pessoas estavam na fila de adoção e tal. E aí nós começamos a ser investigados em relação a isso. Todas as pessoas próximas a nós, um trabalho meu de 8 anos, os amigos de infância, algumas situações assim, tipo, a gente começou a perceber todas as pessoas ou se afastando completamente ou virando as costas para nós e até mesmo usando de mentiras, que isso gerou processos para nós, além dessa adoção. E quando a gente percebeu que já existia chance de a gente perder o nosso filho, nós mudamos de cidade, deixamos endereço e tal na delegacia. Mas assim, ele nasceu e foi com vocês? Nasceu do hospital, ele já foi com a gente, porque na época a minha prima não tinha estrutura nenhuma para ficar com ele, não queria. Se ele não ficasse com a gente, tipo, a gente já imaginava assim que não seria um futuro bom. Sim, sim. E nesse meio tempo, a gente resolveu... Eu trabalhava num banco na época, antes de a gente voltar para nossa cidade. Assim que eu enviei um e-mail para eles falando que eu tinha interesse de voltar, eles já me chamaram, já me ofereceram vaga em outra cidade, como era o emprego estável, salário bom, benefícios. Então, já deixei todas essas informações, até que um dia a gente recebe uma ligação de um antigo chefe meu, que eu trabalhava na época, falando que o pessoal tinha ido lá na empresa falar que ia buscar o nosso filho. E aí, as palavras dele foi, na época, a gente precisou pagar parte de parto e tal, e ele tinha nos ajudado a pagar isso através de cheques. E ele falou para o pessoal lá que a gente tinha roubado esse valor dele. Então, esse processo virou uma bola de neve. E na ligação para mim, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas na ligação para mim, ele falou assim, eu sou teu amigo, sabe que não, a gente protege, nada vai acontecer, enfim, mas a nossa confiança não estava nele jamais. Sim, sim. Porém, nós tínhamos um receio muito grande de ficar sem o nosso filho, e aí nós mudamos de cidade. Ainda a gente não deixou endereço, era aquele medo, assim, de que a qualquer momento poderiam vir buscar ele e tal. A gente ficou por 3 meses daí em Curitiba com ele.
vivendo assim um sonho para mim que foi a maternidade e me dedicando ao reino. Nós temos primos lá em Curitiba que são pastores, então a gente tinha a gente podia servir o tempo todo e com ele e tal, e foi uma fase incrível, mas o nosso espírito já comunicava que as coisas já estavam acontecendo, foi bastante complexo isso. E quando um dia antes de tudo acontecer, a gente viveu muitas experiências lindas com ele, mas um dia antes de tudo acontecer na pregação, nosso pastor estava pregando sobre Josué e Caleb. Quando Caleb chega até Josué e requer a bênção que Moisés havia prometido para ele. E o pastor encorajou naquele momento a orar sobre uma bênção, falar com Deus sobre uma bênção que já havia, que existia a promessa. E eu peguei nas mãozinhas dele e falei assim, Senhor, no dia que ele nasceu, o Senhor usou uma serva tua para orar por ele e dizer que essas mãozinhas iriam abençoar muitas vidas. Então, indiferente se ele vai estar com a gente ou não, a promessa está sobre essas mãozinhas. Então, nós cremos na promessa sobre a vida dele e tal. E no outro dia, tudo aconteceu. Nós fomos presos por 7 meses, 7 longos meses. E aí, uma cidade relativamente pequena, a justiça tomou diversas atitudes que fizeram com que toda a minha família, como ele era parente, digamos assim, do lado do meu pai, toda a minha família, a minha prima perdeu o direito materno e aí toda a família perdeu o direito de guarda. Então, nesse processo todo no presídio, nós vivemos todas as experiências que você possa imaginar. Quando a gente fazia curso de teologia, a nossa maior vontade era visitar um presídio. No final do ano de 2015, o nosso teatro de final de ano foi vestido de presidiário. 6 meses depois, a gente se viu dentro do nosso cenário e conhecendo pessoas que a gente jamais teria acesso, conhecendo um universo que a gente nunca imaginou que existia, e conhecendo, a gente entende assim que Deus nos levou lá para realmente conhecer o ser humano. Por mais que a gente sempre esteve envolvido com a obra do Senhor, que sempre foi a nossa paixão, estando lá, a gente pôde realmente conhecer as pessoas, assim, entender as situações, porque quem olha de fora é muito fácil julgar, muito fácil apontar o dedo, muito fácil dizer, não, eu não faço, eu nunca fiz. Imagina se isso ia acontecer comigo, mas não conhecem a realidade, a estrutura. Então, a gente viveu se fosse parar para contar, assim, todos os dias desses 7 meses foi uma experiência, foi um sobrenatural, foi algo, assim, incrível, incrível mesmo. Foi muito difícil, é claro, só que nós não conseguíamos imaginar de forma nenhuma aquilo que não fosse Deus agindo através daquelas situações. Era um momento, a gente aprendeu muito que não existe e se, né? E se a gente não tivesse tomado uma decisão? Nós estávamos lá naquele momento, Deus já havia preparado aquele lugar, então a gente viveu muitas coisas lá dentro, muitas coisas, muitos milagres. Meu Deus, Rafa. E o que aconteceu com o bebê? Então, Ele tinha quanto tempo quando foi tirado de vocês? 8 meses. 8 meses, e infelizmente por 2 anos ainda ele ficava em um abrigo, no caso, mais com pais afetivos, né, lá na nossa cidade. E aí, quando a gente perdeu todas as tentativas de conseguir a guarda, porque aí nós já tínhamos aqueles outros processos que, quando eu te falei agora tá tudo bem, é porque só 7 anos depois o último processo se encerrou. Então, a gente não tinha como correr atrás disso por meios da justiça, enfim. Quando ele foi adotado, acho que não demorou 2 meses que a gente recebeu a nossa primeira absolvição. Na nossa cidade, nós fomos condenados por 3 anos, em relação à adoção, que em regime aberto, enfim.
Mas assim que o nosso processo caiu no Tribunal de Justiça, as palavras dos desembargadores na nossa absolvição está escrito por motivo de elevada nobreza. Lá no tribunal, de umas pessoas que não nos conhecem, que não nos viram, era simples entender toda a história. Mas na primeira instância a gente não conseguiu isso, então a gente não conseguiu ficar com ele. Quando agora, em agosto desse ano, nós recebemos a nossa última absolvição. Então, aquela história, né? O papel picado nunca mais vai se recuperar, mas como a gente aprendeu muito com o nosso pastor Lucinha, a nossa reputação está nas mãos do Senhor. Então, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, a gente sabe, a gente conhece nosso coração, sabe de tudo que aconteceu, entende o processo. Como eu falei antes, que as pessoas falam, como é que vocês falam isso assim tão tranquilamente? Mas isso já doeu tanto, já foi motivo para mim e para o Tiago, assim, de nosso sentimento antes de chegar em Itajaí, nosso sentimento em conjunto era de morte. A gente chegava a falar que juntos que não tinha mais prazer na vida, a gente já... Eu mesma, na época, eu trabalhava num local que eu sabia onde tinha uma arma, então eu já tinha feito todos os planos de como que eu ia fazer, como que iria acontecer, mas sempre pensando na minha família, pensando no Tiago, porque era muito difícil, assim, por mais que nós vimos vidas sendo salvas no presídio, pessoas que a gente tem contato até hoje, que a gente tem um carinho imenso, que a gente aprendeu a amar, que conheceram Jesus... Mas, mesmo assim, aquela história toda que não condizia com o que a gente vivia foi bastante difícil, assim, para nós nos recuperarmos até a gente chegar aqui em Itajaí. Meu Deus, que história, né? Que difícil, né? E qual é o teu sentimento, assim, hoje, assim, faz 7 anos isso já, né? 7 anos. Qual é o teu sentimento hoje, assim, de olhar para tudo isso e o que tu consegue tirar disso tudo? Na verdade, Tade, a palavra que eu tenho, quem ouve isso pode achar estranho, mas a palavra que eu tenho em relação a isso é gratidão. Porque eu lembro de um dos dias mais difíceis lá dentro, assim, eu estava lendo a Bíblia, próxima à porta da cela, com a mão segurando a grade, assim, e uma agente colocou a mão na minha mão e falou assim: você sabe que tudo isso tem um propósito? E eu disse para ela: sei sim, muito obrigado pelas suas palavras, mas desde criança, desde muito pequena, eu nunca quis viver menos do que o extraordinário de Deus. Então, a gente sabe que foi muito difícil, foi difícil para nós, foi difícil para nossa família. O nosso filho é muito bebê, então ele não vai ter essa lembrança, e a gente sabe que a gente ora todos os dias por ele, sabe que ele está envolto de muito amor, mas a gente sabe, como nosso pastor fala muito, né, que a vida não é sobre nós, é sobre Deus e as pessoas. E na minha primeira noite lá no presídio, a gente fica num lugar separado das outras pessoas. Nesse lugar que cabia, no caso, um colchão de solteiro, estava com mais 4 pessoas. Todo mundo já tinha dormido. E aí eu comecei a ouvir um som pelo corredor. E claro que aquilo não estava tocando lá, só eu estava ouvindo. E começou a tocar aquela canção da Aline Barros, Sonda-me, que fala, né, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, uma canção que eu cantei por tantas vezes. Aí deu ênfase naquela parte do em qualquer hora e em qualquer lugar. E aí o Senhor falou para mim, naquele momento angustiante ali, que eu não sabia o que ia acontecer, como que seria, quantos dias nós ficaríamos. Deus falou para mim, não era em qualquer hora ou em qualquer lugar. E aí, a partir daquele momento, eu entendi aquilo como uma missão. Que não importavam os erros que nós havíamos cometido, por mais que fosse, a gente estava pensando no nosso filho, pensando em poder salvar a vida dele, mas que aquilo fazia parte de uma missão.
e que Deus estava cuidando do nosso filho. A minha sogra, os meus sogros foram incríveis nesse momento, a nossa família como um todo, os meus pais, toda a nossa família. Mas a minha sogra, numa das primeiras visitas, que eu falei para ela assim, Thiago é filho único, então ele é muito protegido, sempre foi. E aí eu falei para ela assim, eu tava chorando quando eles chegaram, e ela falou assim, ela falou, por que você tá chorando? Aí eu falei assim, eu tô com muita saudade do Lucinho, eu não consigo mais suportar, tá muito difícil, ninguém vai cuidar do meu filho. Ela falou, ele tá sendo bem cuidado. Daí eu falei assim, ninguém vai cuidar melhor do meu filho do que eu. E ela respondeu para mim, meu filho tá aqui, num presídio. E eu vou te dizer que a única pessoa que vai cuidar melhor do teu filho do que você é Deus. Então, nós colocamos ele nas mãos do Senhor todos os dias. E a partir daquele momento, isso assim, foi como um selo no meu coração, sabe? Deus está cuidando dele. Relembrei da promessa de um dia antes de nós sermos presos, que Deus estava com ele, que aquelas mãos, o propósito está sobre a vida dele. Então, indiferente de onde ele estiver, todas as promessas do Senhor acontecerão sobre a vida dele. E lá dentro, assim, sempre perdi os meus pais no ano passado. E no dia que eu estava escrevendo sobre isso, que eu gosto muito de escrever, Deus me trouxe... Escrever um livro, Rafa. Hã? Tem que escrever um livro. Então, projetos. Amém, em nome de Jesus. Amém. Lembrando do momento que o meu pai chegou no outro dia, viajando 400 quilômetros para ir até nós. E quando me falaram, primeiro tinham me dito que era advogado que tinha ido nos visitar. E quando falaram que era o meu pai, eu não queria entrar na cabine do parlatório, porque eu me bloqueei, assim, porque o meu pai sempre foi incrível, incrível. Tudo que a nossa igreja fala sobre paternidade, meu pai, ele foi o exemplo disso. A frase, eu sou uma filha amada do pai, ela faz muito sentido para mim, por tudo que meu pai plantou em mim. E quando eu abri a porta do parlatório, algemada, marca passada, o meu pai estava lá com o mesmo sorriso. Que ele olhou para mim no dia do meu casamento, no dia de qualquer formatura, ou no dia de qualquer conquista. Então, ter tido esse apoio da nossa família foi primordial. Muitas pessoas nos viraram as costas, mas a nossa família sempre esteve com a gente. E a gente tinha uma cobertura espiritual, de tão grande lá dentro de intercessores, que o Senhor levantou pessoas que nós nem conhecíamos. E que hoje nós temos tanta gratidão, assim, que é aquela coisa de um amigo que a gente conhece no momento da luta mesmo. Que nós fazíamos cultos com as meninas todos os dias. De repente, os cultos que eram só à tarde passaram a ser em 2 horários, que o público ia aumentando. E aí, às vezes, quando tinha eu e uma amiga que éramos cristãs já antes de entrarmos lá, e ela, quando a gente ia fazer os cultos, quando eu levantava assim, dormia no chão, né, levantava assim para ir até ela, eu dizia para ela, vou mandar esse vídeo para ela, mas dizia, Bianca, vamos dar para as pessoas uma coisa que talvez a gente não tem, mas Deus tem, que é força. Então, era sobre isso, assim, de viver, porque enquanto esse trajeto que eu fazia até o local do culto, a sensação é como se algo estivesse me levando até lá. Eu me sentia sendo empurrada até lá. Então, nós vivemos coisas incríveis, assim, sabe aquela coisa, assim, de falar e acontecer mesmo, assim, de Elias molhar o altar e clamar por fogo do céu e a oferta ser consumida. Era coisas assim que nós vivíamos. Dia tal, uma pessoa que os pais não visitavam, fazia 4 meses, nunca tinham ido até o presídio, não tinha apoio nenhum, precisava de medicamento, precisava de um monte de situação. Ela falou para mim, eu não vou mais nos cultos, porque Deus não me responde. Deus não está me ouvindo. E a gente estava fazendo uma campanha na época, né? Fazia caderninhos de canção para elas, os papeizinhos, como a gente tem na nossa Semana da Virada, fazia lá para elas.
pra gente fazer essas campanhas. E aí ela falou assim, eu não quero mais, e me deu o papelzinho dela. Aí eu peguei aquele papel, e aí a nossa oração foi voltada para aquilo, direcionada naquele momento, que o pai dela estivesse lá. E não demorou 2 dias, ele estava lá com coisas que nem poderia entrar no presídio. Não houve uma ligação, não houve nada, foi Deus mesmo para provar. A partir daquele momento, ela foi uma das maiores impulsionadoras das pessoas a estarem naquele momento, porque foi Deus que levou ele lá quando ele chegou. Ela pegou ele pela mão e falou assim, olha, Deus te trouxe aqui porque ela orou e tal, porque as meninas oraram e a gente faz porque o pessoal eles já pensavam assim, traziam detentas de outras celas para ficar lá onde a gente estava, para poder conversar com aquelas pessoas, falar de Deus para as pessoas. Nós éramos tratados assim de uma forma muito respeitosa, conhecemos histórias assim, sabe? Talvez se a gente vivesse uma vida toda, a gente não ia conseguir olhar para o ser humano com o olhar que a gente tem hoje, sabe? Da essência mesmo, de entender o porquê tudo aquilo aconteceu, porque antigamente, por mais que a gente olhasse, a gente iria olhar com um olhar de pena, e agora a gente olhava com aquele olhar assim de, não, uma das canções que a gente mais cantava era sobre ele, não desiste de você, não importa o que você fez. E aquelas pessoas são... hoje em dia, pode soar estranho, assim, mas quando alguém fala algo sobre uma pessoa que foi presa, isso dói em nós, assim, porque aquela pessoa ela está sendo apenas apontada. E quando uma pessoa é presa, ela não foi julgada ainda. Porque as pessoas nos apontaram muito, falaram muito, e não é algo que nos importe. Mas a gente chegou até nós, depoimentos de pessoas que nós confiávamos, falando assim, o joio no meio do trigo. Então, esse tipo de situação, na época, até nos assustou um pouco, mas hoje em dia é algo que a gente já não liga mais, porque nós descobrimos que nós somos filhos amados do Pai. Então, como já falei antes, a nossa reputação está na mão do Senhor. Sim. Ô, Rafa, e como é que é assim, estar lá? Tu fica numa cela com outras mulheres, fica sozinha, não dava medo, assim, porque, tipo assim, eu não imagino, eu nunca fui num lugar, numa prisão, né? Tenho até vontade de ir para levar uma palavra, né? Alguma coisa assim. Estamos com um projeto, o pessoal já está indo, já está convidada, a pastora Nívia chama a Tati. Eu quero ir sim, é um desafio, assim, né? Porque a gente tem tanto preconceito com as pessoas, eu sei por causa do conviver, né? Eu vejo, assim, que é o centro, né, terapêutico que tem lá na igreja, que acolhe mulheres, né? Que sofrem, né, de dependências químicas, e eu vejo assim como as pessoas, eu já estive lá algumas vezes, e as pessoas elas levam, né, mantimentos, enfim, roupa e tudo mais, mas assim, elas largam e elas passam por elas assim com um certo medo, ou um receio, ou um preconceito mesmo. E imagino eu que no presídio deve ser muito mais, né? Porque, tipo assim, se a pessoa tá lá porque ela matou alguém, ela é uma assassina, né? Ou, sei lá, é uma pessoa que fez coisas horríveis. Então, eu acho que isso já vem, assim, um preconceito de, meu Deus, será que eu vou lá? Será que não vão me matar? Será que não vão me bater? Como é que funciona, assim, essas mulheres que estão lá, assim... Quem faz essa parte, assim, de visita até eles, tá? Ou, por exemplo, quem tem aula, né? Os professores que vão até lá, são as pessoas, assim, mais... Lá existe uma conduta, um respeito já muito grande, mas essas pessoas que estão indo levar algo para elas, estão se importando com elas, eles são, assim, tipo, muito bem tratadas, muito respeitadas, porque elas entendem aquele amor, assim, sabe? Poxa, se importou comigo. Eu, como tive essa experiência no primeiro dia já, e como assumi aquilo como se fosse realmente uma missão, não posso dizer assim que eu não senti medo em momento nenhum. Porque depois a gente fica nessa triagem por 10 dias. Quando eu fui para a cela, porque onde eu estava hoje, acho que depois de um mês que nós saímos, não existe mais a parte feminina, que era um presídio e não tinha a estrutura necessária. Por exemplo, a gente morava num lugar lá com 14 mulheres que talvez coubessem 5 ou 6 ou menos.
Enfim, nos homens já era um lugar preparado para 3, mas acabava ficando às vezes em 8. Então, tem algumas situações assim, porque a gente chamava essa parte lá, que não é fora a triagem, de convívio, né? Então, lá precisa haver um convívio. Eles têm uma organização, um respeito entre si bastante grande nesse local onde nós estávamos. Eu tive um problema na minha segunda semana, meu único problema em relação a convívio com uma pessoa que a irmã dela estava indo nos cultos e ela tinha medo que a irmã dela fosse responsabilizada. Ela era a valentona do local e ela chegou até mim assim e eu percebi que ela estava querendo gerar alguma coisa, um burburinho, ou que eu fosse mudada de cela para não trazer risco, talvez para a irmã dela, né? E aí, quando ela falou para mim, porque se você continuar fazendo isso, você vai de bonde, que é ser mudada de presídio. Você vai mudar tanto de lugares dentro do estado que a tua família nunca mais vai te achar, falando coisas terríveis, assim. E eu fiquei olhando para ela, que ela, tipo, todo mundo tinha muito medo dela, assim, sabe? Aí eu percebi já que ela foi para trás de um lugar que não tinha as câmeras e tal, e eu fui indo em direção a ela e ela foi retrocedendo. Eram 2 pessoas que estavam falando sobre isso. Eu falei assim, olha, se eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. E se eu for para qualquer outro lugar, eu sei que eu estarei indo porque é a vontade de Deus. Então, eu não me importo com isso e a gente não vai parar com os cultos. E aí, essas 2 pessoas que falaram isso foi tipo na quinta-feira. Na sexta-feira, as 2 elas brigaram entre si. E o que elas tinham falado que ia acontecer comigo, infelizmente aconteceu com elas. Quando elas voltaram, já tínhamos os cultos em 2 horários. E uma delas ficou nos cultos, tenho contato com ela até hoje, ficou nos cultos até então. E não existia essa coisa assim, elas realmente, a partir daquele momento, elas começaram a me tratar de uma outra forma, porque elas entendiam que eu estava disposta a defendê-las, defender aquele nosso momento ali com Deus. E aconteceram diversas coisas. É um lugar perigoso, Tade? É um lugar perigoso. Eu acabei tendo que separar algumas brigas, indo na visita para o Tiago com manga longa para nem ele nem a minha sogra verem os meus braços de segurar elas de arranhado, pegar gurias no 3º andar com alicate de unha que ia matar outra pessoa. Então, infelizmente, acontecem situações assim. Mas eu me sentia o tempo todo protegida, no exército de anjos acampando mesmo, assim, porque eu não sentia medo em momento nenhum. Mas muito corajosa, né? Muito corajosa, Jesus! Se fosse, eu acho que ia ficar apavorada. Como eu falei, assim, tipo, a sensação de estar lá e aquela... É difícil explicar, inexplicável, missão, sabe? Aquela milagre não explica, sabe? Porque eu sentia realmente aquela proteção, aquela segurança em Deus. Então, isso era incrível, porque não, com certeza não vinha de mim. Com certeza não. E aí, depois que a gente... esse período se encerrou, nós ficamos acredito que não chegou a dar 2 anos na cidade onde os meus pais moravam. Tanto os meus pais quanto os pais do Tiago tentaram investir assim de todas as formas para que a gente voltasse ao normal. Imagino que era esse o pensamento deles, queridos. Mas nós não éramos mais os mesmos. Nós não conseguíamos Saíram nos abrir juntos ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. Mais uma das tantas situações que aconteceram lá, nós iríamos ser liberados numa quinta-feira e aí a gente saiu, se despediu de todo mundo, faltava a liberação de um processo, a gente voltou para dentro de novo, passamos aquele dia todo lá dentro, porque na minha cabeça eu ia sair dali, eu ia direto, não importava o que tivesse pela frente, eu queria ver o meu filho. E aquele um dia a mais que eu fiquei lá foi realmente para Deus tratar no meu coração e me falar que eu não tinha autorização para aquilo, nem legalmente e nem dele. Então, nós saímos no mesmo dia, e inclusive era o último dia da nossa campanha que a gente estava fazendo no início do ano e tal.
foi para terminar nossa campanha com as meninas. Quando a gente veio para Itajaí, nós já conhecíamos a Igreja Reviver, de um evento que a gente tinha vindo, e naqueles dias, eu lembro até hoje, dia 17 de agosto de 2018, o pastor Lucinho estava ali e ele falou muito sobre a igreja, sobre os projetos sociais, e foi assim um amor à segunda vista, digamos. Nós relutamos um pouco ainda porque nós servíamos na nossa antiga igreja, que nós já éramos membros há 28 anos, e encontrei um pouquinho de resistência na época do meu pai. Eu também tinha bastante área da religiosidade ainda para tratar, mas em dezembro daquele ano nós ouvimos um testemunho do Celebrando a Cura. E quando aquele testemunho se encerrou, o Tiago falou para mim: isso é tudo que eu preciso. Eu preciso fazer isso, eu preciso participar desse processo. Preciso dessas 30 semanas. Eu orei por isso, foram as palavras dele. E eu ainda tinha as minhas amigas, conversavam, mas o Tiago era muito fechado em relação a isso. Não falava com ninguém sobre. E aí, em abril do outro ano, iniciava esse ciclo e nós chegamos na igreja nos escondendo ainda. Tinha colunas dentro da igreja da Ressacada, a gente se escondia atrás das colunas, nós não queríamos ser vistos. Quando tinha alguém que já tinha chegado e sentado no nosso lugar atrás da coluna, a gente corria para a galeria para se esconder. Nas partilhas, a gente tinha muita dificuldade de falar, muita dificuldade. Foi aos poucos. Lá eu conheci amigas incríveis, que são minhas amigas até hoje, que me acolheram, me deram um colo. E o Tiago tinha bastante dificuldade de falar com alguém, e eu pensava, poxa, o Tiago precisava de uma assistência e tal. E o mínimo que se pode ter num grupo de Celebrando a Cura são 5 pessoas, mas Deus, de uma forma sobrenatural, permitiu que ele tivesse um pastor só para ele durante 30 semanas. Então deu bastante tempo assim de falar tudo sobre o que nós passamos, de ressignificar tudo isso. Todo aniversário do nosso filho, Tade, era assim, talvez o nosso pior dia no ano. E desde então, todo dia 23 de outubro tem algo que acontece. Já foi o dia que o Tiago testemunhou pela primeira vez na igreja. E foi algo assim incrível, porque ainda quando a gente estava com nosso filho, eu tive em oração, eu enxerguei um lugar. E quando o Tiago chegou em casa, eu falei para ele, eu falei assim: amor, eu te vi num lugar assim, numa plataforma, numa igreja de parede preta. E o Tiago ficou me olhando assim com uma cara, porque a gente não sabia que existia uma igreja com parede preta. E aí, nesse dia, no primeiro 23 de outubro que nós passamos aqui, o Tiago falou sobre o nosso testemunho pela primeira vez na igreja. Nos outros sempre tem ou um retiro que ressignifica tudo aquilo, ou tem, esse ano mesmo foi um momento muito especial no retiro de casais que a gente participa, e a gente resolveu se abrir a esse processo de cura de todas as partes, assim, porque nós juntamos realmente os nossos caquinhos. Então nós chegamos aqui com desejo de morte, e hoje a gente sorri mais uma vez, e nós não acreditávamos que fosse possível. Nós achávamos que a nossa vida realmente tinha acabado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu uma oportunidade de recomeçar, reviver realmente, e de pessoas muito machucadas com pessoas, porque a nossa vida era totalmente exposta, totalmente aberta para muita gente. De repente, nós nos vimos completamente fechados. Nós não queríamos mais dividir nada com ninguém, falar nada com ninguém. Hoje, quando tu começou a falar que a Rafa é tímida, as pessoas de tempos atrás jamais atribuiriam essa palavra a mim, porque realmente era algo que não condizia. E nós nos vimos desde então sendo moldados pelo Senhor a cada dia, entendendo sempre que não é sobre nós, nunca vai ser sobre nós, porque vocês tiveram coragem, vocês resolveram arriscar, porque realmente nos deram essa opção
quando nós chegamos na delegacia, eles falaram: se vocês disserem que vocês compraram essa criança, vocês não serão presos. Mas se vocês realmente insistirem nessa história, que é uma prima de vocês, aí vocês vão ser presos. Então, a gente resolveu ser preso. Porque era a nossa verdade, né? Não importava, não, daí a criança vai voltar para vocês. A gente sabia que não seria bem assim. Nós escolhemos isso. Foram escolhas nossas que nos levaram até lá. E Deus, a gente aprendeu muito. Minha família é maravilhosa, mas sempre foi muito rígida. Muito rígida. As coisas sempre foram muito na linha. Então, uma pessoa que não podia errar, de repente, se ver presa, se culpa, assim, tipo, de uma forma que eu não sei explicar o tamanho da culpa que eu carregava por ter cometido um erro, por ter tido falhas nesse processo. Então, Deus moldou tudo para que nós fôssemos transformados, para que nós reconhecêssemos mais uma vez a nossa verdadeira identidade nele. Quando a gente voltou para nossa cidade, a gente voltou muito na época por causa da nossa igreja, por causa dos nossos amigos, e Deus nos mostrou realmente que a gente não tinha que olhar para a igreja, que a gente não tinha que olhar para as pessoas e que a gente tinha que olhar para Ele, nos desconectar de pessoas, de situações para viver um novo dele, e é isso que a gente tem vivido. Coisa linda, Rafa. E depois, assim, disso, tu teve outra perca bem dolorosa, né? Que foi os teus pais, que foi muito chocante, assim. Sim. Foi bem difícil, assim, e eu vejo tudo isso assim como Deus já estava te preparando, assim, né? Sim, o meu grupo no Celebrando na época era Perdas e Lutos, meu primeiro grupo. Já fomos para o 4º ciclo agora, né? Encerramos o 4º ciclo. E na época, o meu grupo era isso pela perda do meu filho, pelas perdas financeiras, enfim, mas também pela perda da minha avó, que a minha avó foi muito presente na minha criação. A minha avó foi, assim, realmente uma mãe para mim, e eu já sofria muito com a perda dela. E é uma frase complexa de se dizer, mas eu comentava na época que quando a minha avó faleceu é como se a minha personalidade tivesse morrido. É porque eu não imaginava o rombo que aconteceria em mim quando eu perdesse os meus pais. E até na época vocês acompanharam bem de perto isso, né? O meu pai faleceu numa segunda-feira e a minha mãe faleceu na terça de Covid. E eu lembro que quando essa doença começou, eu pensava assim, poxa, eu perdi minha avó, mas pelo menos não foi de Covid, porque deve ser muito difícil. E aí aconteceu isso com eles, num momento que a pandemia já tinha meio que se estagnado e veio novamente uma onda muito forte. Foi um processo muito difícil, tá? Receber as ligações, quando meu pai foi entubado uma semana depois, enquanto eram as ligações apenas da minha mãe, eu ainda conseguia receber todas, mas quando começaram as ligações de boletim do meu pai, eu não tinha mais estrutura para isso. E aí o Thiago me ajudou muito nessa época ali, em relação a E primeiro tudo. foi ela que foi hospitalizada, né? A minha mãe foi entubada uma semana antes. E aí, quando já estavam quase desligando os aparelhos para fazer o desmame, enfim, o meu pai foi entubado. E o meu pai, na época, fez 3 testes de Covid e ele não dava positivo de jeito nenhum. Quando até foi algo, assim, bem difícil para mim, porque inclusive foi no dia 1º de maio do ano passado, que ia ter um evento na nossa igreja, e ele estava na minha casa porque meu irmão trouxe ele, porque eu disse, pai, se o pai não melhorar hoje, a gente vai lá para o hospital e tal, porque os médicos diziam, ali em Penha, eles diziam que ele estava bem, que ele só estava nervoso e que ele estava nervoso porque minha mãe estava entubada e que, né, tinha que afastar ele disso porque era um risco, porque ele tinha comorbidades e tal. E a minha mãe, quando ela chegou no hospital, no dia, ela ainda ficou um dia em recuperação. E o meu pai, ele chegou e já foi direto ser entubado. Então, ele já chegou sem oxigenação suficiente e, para mim, viver aquilo tudo, assim,
na época a gente morava do lado da igreja e todas as vezes depois que eu voltava pelo aquele mesmo trajeto que eu trouxe o meu pai, é como se eu estivesse revivendo tudo aquilo. E foi muito complexo porque eu tive uma história incrível com o meu pai sempre, mas com a minha mãe eles acabaram se separando algumas vezes e com a minha mãe eu tive algumas rupturas. E o Celebrando a Cura, no Encontro e Rendição, eu tive assim... Deus me ajudou muito em relação a isso, de reaver esse relacionamento, de reconstruir esse relacionamento. Por quase 2 anos, Deus me deu essa oportunidade. Mas quando minha mãe estava sendo entubada, o meu choro, depois da ligação, era só esse: Deus, eu queria mais tempo. Eu precisava de mais tempo, sempre reconhecendo a soberania do Senhor em relação às decisões, enfim, mas nosso coração humano, né, não entende aquilo e me doía muito pelos meus irmãos. Quando o meu pai faleceu na segunda-feira, já foi um momento muito doloroso, e quando a gente chegou do sepultamento do meu pai, minutos depois a gente recebeu a ligação que a minha mãe também havia falecido. E naquele momento, minutos antes, eu estava tentando pensar nas palavras que eu diria para minha mãe, que foi entubada antes de que o meu pai tinha falecido. Então, foi muito complexo. Minutos depois, o pastor Júnior estava na minha casa. Ele tem muito forte essa questão da paternidade, né? Então, ali estava um pai me abraçando diante de toda aquela situação e o apoio que nós recebemos, né? Na época de vocês, de todos os amigos próximos da igreja. A Dai, que já esteve aqui no podcast, tem feito acompanhamento psicológico com ela desde então, e ela tem sido incrível. Hoje ainda tive sessão e a gente estava falando sobre situações daquela época, porque eu realmente quis me esconder de tudo. No ano passado, Deus tinha realizado meu maior sonho. Um sonho que era muito meu, mas mais ainda da minha mãe, que desde o ventre ela orava para que eu dedicasse o meu tempo integral para o Senhor. Então, já estava trabalhando na igreja e foi tão difícil aquele processo que eu coloquei esse sonho em xeque por muitas vezes. Tirei umas longas férias agora de 10 meses e agora estou retornando, viver tudo aquilo de novo. Porque eu tenho certeza que Deus me chamou para esse tempo, era um orgulho para minha mãe. Tenho foto deles o dia que eles vieram conhecer a nossa igreja e conhecer um pouco mais do meu trabalho, do que a gente fazia, enfim, de propagar o reino através das redes sociais e tal. Mas foi um baque, assim, muito grande, muito grande. A minha preocupação com os meus irmãos, com a minha família, com os meus tios... foi assim muito difícil, mas sempre aquela situação, né, de ter os amigos por perto, de ter a família por perto, de aprender a valorizar esses momentos, de não perder tempo com situaçõezinhas. Eu acho que depois que os meus pais faleceram, antigamente, coisas que eu dava tanto, sabe, aquela coisa de tipo, vou ficar aqui brava com o Thiago por 2 minutos. Hoje esses 2 minutos, eles são 2 segundos. Opa! A vida é um estalar de dedos, então um sopro. Quando Deus diz que encerrou a nossa jornada, foi um aprendizado, sabe, Tati? Tenho tentado, com tudo isso que nós já vivemos, é muito isso, assim, de entender tudo que aconteceu, ressignificar todos esses pontos, de não perguntar. Ontem ainda conversava com uma pessoa que estava muito no porquê, e a gente sempre entendeu que para quê? Para que essa situação? De que forma que isso vai me transformar em uma pessoa melhor para desenvolver o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas e poder ajudar mais pessoas em relação a isso. A perda dos meus pais, assim, deixou um vazio incalculável, porque é a minha vozinha. A gente sempre fala assim, claro que não queria perder, jamais, porque era uma mãe para mim, mas ela já estava mais velhinha. E os meus pais, a minha mãe tinha 52 anos e meu pai 59. Então, a gente jamais imaginava, pegou todo mundo, claro, de surpresa, e foi muito difícil mesmo.
Mas Deus, ele sempre nos levanta, né? Ele junta, assim, o nosso barro e ele faz de novo um vaso, né? E Sim. assim, eu vejo o quanto vocês amam Jesus e o quanto isso tudo testifica que vocês vivem um evangelho verdadeiro. Vocês não estão com Cristo pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Sim. Né? E saber que ele é Deus acima das dores, que ele é Deus acima das percas, que ele é Deus acima dos ensinamentos, né? Que ele é um Deus soberano e que nada, absolutamente nada foge, né? Sim. Do controle das mãos deles e das mãos dele, né? E por isso, assim, eu te admiro tanto, sabe, Rafa? Porque a tua humildade, assim, o jeito que tu trata as pessoas, o amor que tu tem, a compaixão que tu tem, a empatia que tu tem, sabe, a resiliência que tu tem, é uma pessoa muito carinhosa, muito humilde, muito, muito humilde, sabe? Eu olho para ti assim, eu vejo Cristo. E Paulo, ele foi um grande homem de Deus, né? Ele foi um apóstolo e tanto, um seguidor de Jesus. Mas ele carregava aquela espinha, né, na carne que fazia ele se lembrar de onde ele veio e da onde Deus o resgatou e o que Deus fez na vida dele, né? E eu posso fazer essa analogia contigo, né, de olhar assim para a tua vida e tantas marcas, né, tantas cicatrizes, tantas percas, tantas dores, mas tu sempre escolhendo Cristo. E isso é muito lindo, assim, isso é inspirador de verdade, porque hoje em dia o primeiro não que nós, filhos, recebemos dos nossos pais, né? Ou do nosso Pai Celestial, a gente já dá um piti, já diz que não quer mais e como fez aquela moça, Deus não me responde porque o meu pai não veio me ver. E hoje em dia as pessoas vivem esse evangelho muito raso, esse evangelho de que eu estou lá porque eu quero receber. E não, na verdade, o evangelho verdadeiro é eu estou lá porque eu quero entregar. E não tem nada mais difícil e muitas vezes doloroso do que realmente entregar. Entregar a nossa vida por completo, entregar o controle nas mãos dele, entregar todas as nossas dores, ressignificar tudo que passou e entender que em tudo existe um para quê, né? Sim. Em relação aos meus pais, tá? Tudo isso, falando sobre o que tu falou, a recíproca é verdadeira, sabe? O quanto eu te amo, quanto admiro você, tudo que Deus tem usado você para fazer para realmente empoderar mulheres. Eu sou uma delas, que nas minhas fragilidades do último ano, no meu querer me esconder por muitas vezes, cá estou. Não, Não me escondi. Não vai esconder, Rafa, vem, Rafa. E de tudo que a gente serviu junto nos ministérios e tal, de tudo que você impulsiona pessoas, e eu tenho certeza que isso não é nem o começo de tudo que Deus tem preparado para você. E em relação aos meus pais, essa resiliência, os meus pais, eles chegaram a se separar, infelizmente, acredito que em torno de umas 4 vezes, oficialmente, digamos. Mas é uma coisa até que testifica essa questão da própria morte, que a minha mãe, quando o meu pai faleceu, já faziam 3 dias que ela não estava mais com os aparelhos e a gente estava esperando apenas ela acordar. E ela se foi e eles deixaram esse legado, sabe, de que sempre é possível recomeçar, que sempre é possível dar a mão para todos da família, sabe, ninguém solta a mão de ninguém e vamos em frente e sempre ter os princípios do Senhor em qualquer situação, assim, porque eu te confesso, tá, de que no dia que nós soubemos que o Lucinho tinha sido adotado, foi um dia, uma semana muito difícil. Porque a nossa esperança era que a qualquer momento Deus mudasse essa história, Deus mudasse aquela situação, mas não era o querer dele. E foi, na época tinha muito aquela canção, foi no momento que foi lançada aquela canção do Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a minha oração era com toda a sinceridade de conversa com o meu pai, com Deus, falando assim, Deus, eu posso dizer que o Senhor me deu, que o Senhor me tirou, mas eu ainda não consigo te dizer bendito, te agradeço por ter me tirado.
Mas com o passar dos dias, ele foi moldando isso, o Espírito Santo foi moldando isso, me fazendo entender que, sabe aquela, como tu falou agora em relação à entrega, que não era meu, que nada é meu. Eu sou uma filha amada do Pai lutanar da codependência, então eu quero, normalmente eu tendo a querer ter controle sobre as situações, e Deus me lapida a cada dia, né, nessa situação. Mas eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, nesse dia 28 de novembro de 2022, uma unção dobrada do Espírito. Que venha 2, não seja um, mas que seja 2, em nome de Jesus. Que corra, que deixa vocês bem doido pra lá e pra cá. Pela casa, e é bico, é brinquedo, é fralda, é leite. E trocou a fralda, já sujou de novo. E aquela loucura, eu profetizo isso na vida de vocês em breve, que os sonhos de Deus e os planos de Deus se cumpram na vida de vocês. Nós e cremos. Que vocês prossigam em conhecer esse Deus, que vocês prossigam em conhecer Cristo e que vocês frutifiquem por onde vocês passarem, por onde vocês andarem, e que vocês saiam das cavernas e que vocês deixem Deus usar vocês. Sabe, deu Elias de te esconder, sabe? Sai da caverna e deixa Deus te usar, porque o que tu carrega é muito precioso. Tu é um diamante lapidado por Cristo. Tu é um diamante que brilha à luz de Jesus. Então, deixa essa luz brilhar, deixa essa luz impactar vidas, deixa essa luz trazer esperança para as pessoas que não acreditam mais. E tu é uma mulher de muita superação. Tu carrega uma força aí dentro gigantesca e que muitas mulheres precisam ouvir sim o que tu já passou e serem encorajadas e fortalecidas pelo tudo isso que tu carrega. E eu te admiro demais, eu profetizo bênção na vida de vocês em todas as áreas, prosperidade em todas as áreas, e que vocês prossigam e resplandecendo essa glória, essa presença, esse perfume suave de Jesus, que eu vejo isso muito claro em vocês. Vocês me inspiram demais. Deus, como falo sempre, Deus purinho. Eu tive esse privilégio dele ter se apresentado para mim muito pequena. Então, eu acho que desde então ele sempre me ensina, estou sempre aprendendo a cada segundo, e hoje em dia eu percebo muito, tá, de Deus me aproximando de conexões preciosas, assim, para continuar nesse processo, assim, sabe? Continuar aprendendo, como tu falou sobre conhecer e prosseguir em conhecer, realmente esse é o nosso alvo, e a gente tem tentado de todas as formas. No próprio Celebrando já tivemos algumas situações de pessoas que, como o meu era lutos, e algumas pessoas ali tinham perdido a mãe, e eu falar sobre algumas situações que eu precisava resolver, eu tinha um pouco de receio. No outro ano, quando eu era líder de grupo, 4 pessoas falaram frases exatas, sem eu ter dito, de situações que eu falava em relação à minha mãe, e que Deus estava usando a minha cura para ajudar elas. Então, por mais que a gente seja assim, hoje em dia, tipo, mais quietinho, mais aos pouquinhos, mas a nossa oração é essa, que existe uma promessa sobre as nossas vidas, que em qualquer lugar que nós chegarmos, nós precisamos fazer a diferença, assim como todo e qualquer cristão. Então, a gente, mesmo da nossa forma singela, e que talvez não se travou um pouco no processo, mas a gente continua se esforçando a cada dia para cumprir o que Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém, em nome de Jesus, e vai se cumprir. Tem se cumprido já, para a glória de Deus. Amém. Obrigada, tá? Te amo muito, tu é uma inspiração para mim. E segue fluindo. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada mesmo, foi uma honra. Honra minha. E estamos juntas para fazer muitos projetos ainda, em nome de Jesus. Amém. Sabe que eu gosto mais do bastidor, né? Ela auxiliar, só fico atrás da câmera. Ela entende tudo de comunicação. Ela sabe muito. Sabe sim. Sabe muito. Obrigada, tá, Rafinha? Eu que amo vocês. Te amo. Deus te abençoe a tua família. Amém, e continue frutificando nesse projeto e em todos os outros que vocês tocarem. Amém. Eu recebo em nome de Jesus.
Mulherada, que coisa mais linda, hein? Fiquei aqui me controlando, me segurando mesmo, porque eu já conhecia, né, um pouco da história da Rafa e tudo que ela carrega. E eu tenho certeza que impactou demais a tua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo pôde te visitar aí onde você está e pôde, né, te trazer coisas na memória para que ele venha trazer cura, restauração, libertação. Então, que você possa ser um canal de bênção, que você possa ser um canal para abençoar e encorajar outras mulheres, que você encaminhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai te direcionar para quem precisa ouvir essa história tão forte que a Rafa carrega. Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima semana.